Olá, boa noite. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologa acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. E após a decisão, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deixa a cadeia com tornozeleira e terá que cumprir medidas cautelares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologou o acordo de delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a decisão, Cid deixou a prisão com tornozeleira eletrônica. O acordo de colaboração foi feito com a Polícia Federal e homologado neste sábado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao aceitar a delação, Moraes também acatou ao pedido de liberdade provisória e Mauro Cid deixou o quartel-general do Exército, onde ficou preso por 4 meses. Agora, em liberdade provisória, não poderá ter contato com os demais investigados, nem mesmo por meio de advogados, exceção apenas para contatos com a esposa, a filha e o pai, o general Mauro César Cid. Enquanto estiver em liberdade, Mauro Cid terá que cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, não sair de casa à noite nem nos finais de semana, além de permanecer afastado das funções de militar do Exército. Na decisão, Moraes também determinou a apreensão e o cancelamento do passaporte e suspendeu o porte de arma de Mauro Cid. A delação premiada se refere aos inquéritos que apuram a existência de milícias digitais antidemocráticas e ataques ao sistema eleitoral. E também abrange todas as demais investigações que envolvem o ex-ajudante de ordens, como a venda de presentes recebidos pelo ex-presidente, a falsificação de cartões de vacina e a articulação para um golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, reconheceu a atuação da Polícia Federal no processo e disse que a instituição agiu com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF. O Ministério Público Federal reagiu ao anúncio do acordo de colaboração e disse que tal prerrogativa é da Procuradoria e não da PF. A PGR pediu acesso aos documentos relacionados ao processo de delação e disse que vai acompanhar em detalhes o acordo. Cid foi preso no dia 3 de maio durante a Operação Venise por uso de dados falsos em cartão de vacinas contra a Covid. A falsificação teria sido feita no sistema do Ministério da Saúde. A intenção foi emitir certificados que permitissem uma viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Enquanto estava preso, o militar foi à CPI dos atos antidemocráticos no Congresso Nacional, mas ficou em silêncio. O ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul já deixou 41 mortos em todo o estado. 46 pessoas ainda estão desaparecidas. Amanhã, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vai visitar a região. Alckmin estará nas cidades mais atingidas pelo ciclone e também se reunirá com prefeitos locais. Os ministros da Defesa, José Múcio, e da Saúde, Nízia Trindade, também fazem parte da comitiva. Hoje, em Brasília, o governo fez uma reunião para discutir quais medidas serão adotadas. O governo federal está mobilizado com mais de 20 órgãos. Estamos trabalhando lá, nós temos equipe fazendo os planos de ajuda humanitária, de restabelecimento, já trabalhando reconstrução. Segundo o governo gaúcho, 150 mil pessoas foram afetadas em 88 municípios. Mais de 8 mil estão desalojadas. Ontem, o governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, fez mais um apelo pedindo ajuda em doações às vítimas. Insisto, todo o gesto é muito bem-vindo, de solidariedade. A gente está falando sobre peças íntimas, de vestuário, lençóis, roupas de cama. O Ministério Público Federal informou que vai apurar as responsabilidades dos órgãos públicos pelo desastre. A investigação começa depois do governador Eduardo Leite dizer durante uma entrevista que o volume de chuva na região não havia sido previsto. A fala do governador foi rebatida pela Metsul, entidade meteorológica do estado. Pelas redes sociais, a empresa fez uma postagem mostrando as previsões divulgadas em um tradicional jornal no dia 2 de setembro que indicavam fortes chuvas na região.
É grave o estado de saúde da menina de 3 anos, baleada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Heloísa Silva estava no carro com os pais, a irmã e uma tia. Segundo o boletim de ocorrência, um dos policiais disse que ouviu um disparo e admitiu ter atirado pelo menos 3 vezes contra o carro. Os agentes informaram ainda que abordaram o veículo porque ele aparecia no sistema como roubado. O pai da criança disse que comprou o carro há 2 meses e que não sabia da queixa de roubo. Os agentes envolvidos foram afastados das funções. Violência no litoral paulista. Em São Vicente, um policial militar foi executado na porta de casa. Já em Santos, uma jovem morreu ao ser atingida por uma bala perdida durante o confronto entre a PM e um criminoso. O sargento Gerson Antunes de Lima, de 55 anos, aparece varrendo a calçada de casa quando o criminoso chega numa moto, desce e atira. O PM tenta se esconder atrás de um poste. Um comparsa do atirador se aproxima e checa se o policial foi atingido. Na sequência, a dupla foge. O sargento estava aposentado desde 2019. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em Santos, Yasmin Isabel Alves do Carmo, de 22 anos, morreu após ser atingida na cabeça por uma bala perdida. Ela passava pela rua quando uma viatura da PM foi alvejada por um criminoso de bicicleta. Além da jovem, mais 3 homens foram baleados, entre eles um policial. O estado de saúde não foi divulgado. Yasmin deixa 3 filhos. Pelas redes sociais, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que vai atrás dos responsáveis pelos ataques. O empresário cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, foi encontrado morto num condomínio em Guarujá, no litoral paulista. Ele estava ao lado da mulher, que também morreu. A suspeita é que as mortes tenham sido provocadas por vazamento de gás. Um cachorro da família também foi encontrado sem vida. O caso está sendo investigado. José Bezerra apareceu na lista de bilionários da Forbes no ano passado. Ele faz parte da 3ª geração de controladores do Banco CCB Brasil, vendido em 2013. A polícia prendeu um homem de 21 anos suspeito de ser um dos falsos ambulantes que roubaram motoristas na Marginal Tietê, em São Paulo, na véspera do feriado. Ele foi encontrado após uma denúncia anônima. Um motorista filmou o roubo. A PM apreendeu também um simulacro de arma de fogo que teria sido usado no crime. Nessa semana, a capital paulista registrou o primeiro caso de raiva canina desde 1983. Um alerta para a necessidade da vacinação dos animais. O caso de raiva foi identificado na zona oeste da capital paulista, na região do Butantã. O resultado surpreendeu até mesmo a equipe da USP que fez os exames. Foi bastante surpreendente encontrar um resultado positivo de raiva para um cão aqui na cidade de São Paulo, né? Nós ficamos bastante duvidosos do nosso resultado. Testamos a amostra 5 vezes pelo mesmo método e os resultados continuaram consistentes até agora. Mandamos também para fazer uma contraprova, né, no Instituto Pasteur de São Paulo e na Divisão de Controle de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo, né, para validar ou não os nossos resultados. O trabalho agora é saber se outro cão ou um humano teve contato com o animal com raiva. O tratamento em humanos é com vacina e soro. A Prefeitura foi notificada do caso no dia 1º de setembro. Vacinar casa a casa, numa área de 500 metros ao redor do caso, que a gente chama de bloqueio de foco. Então, são ações preconizadas pelo Ministério da Saúde e que o município está adotando desde quando foi notificado do caso. A raiva é uma zoonose, que é uma doença que passa dos animais para os humanos. Por isso é importante vacinar o seu cãozinho. Mesmo não sendo obrigatório, é importante vacinar, porque ele não vai contrair a doença e aí não vai passar para você, para os seus filhos, para os seus familiares. Essa ONG, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, cuida de 400 cães que perambulavam pelas ruas e aqui tem abrigo e comida até serem adotados.
para a médica veterinária, o fim da obrigatoriedade pode explicar o surgimento do caso e aumenta o risco de aparecer outros. Antigamente a gente tinha a vacina que era feita pela campanha da prefeitura. Se a gente tivesse essa campanha ainda, acho que esse poderia ser um caso que não teria acontecido. Mesmo com o primeiro caso de raiva animal em anos na cidade e de todo o trabalho na região para evitar novos casos, o risco existe. Mas o virologista lembra que isso não é motivo para alarde. Primeiro que isso não vai se traduzir num surto de raiva. A raiva não se transmite assim pelo ar, pela água, né, como a Covid, né? É totalmente diferente. E no último episódio da série SOS Animais, uma parceria da Rede TV com a produtora Doc Filmes e o Estúdio Paulista, você vai saber mais sobre os riscos de comprar animais silvestres. Além de muitas vezes não poder oferecer as condições adequadas ao bicho, a pessoa pode estar contribuindo para o tráfico de animais, o que é crime. Era para eles estarem na natureza, pulando de galho em galho. Mas por interferência do homem, se veem assim. Luarzinha, peraí, eu vou dar de pouquinho. Macacos machucados. É um bicho que nunca vai poder voltar à vida silvestre, tem amputação de dedo, de cauda e principalmente porque ele não tem nenhum dente. E hoje dependem de uma mãozinha para viver um pouco melhor. Ferbi tem um pouco mais de 7 meses de vida e mesmo sendo apenas um bebê, já sofreu um bocado. Eles estavam num estado de desnutrição tão grave que eles já estavam com osteodistrofia, então eles são menores do que um sagui normal. Quando eles ficarem adultos, também serão menores que um sagui normal, terão dificuldade para andar. O sagui Ferbi e a irmãzinha dele viviam como animais domésticos. É um animal silvestre, selvagem, então ele precisa estar na natureza, ele precisa expressar os comportamentos naturais dele e dentro de uma residência ele não consegue isso. Banho de sol direto neles é extremamente importante para a desenvoltura deles. E aí quando eles não têm isso também, junto à nutrição adequada, eles ficam nesse estado ao ponto de não conseguir andar, não conseguir se locomover. E se não forem cuidados com urgência, é daí para a morte. Hoje, ele e a irmã moram em Itu, interior de São Paulo. Eles estão entre os 152 macacos atendidos pelo projeto MUC, que socorre e recupera primatas de várias espécies. Queimadas, atropelamentos, caça, enfim, pessoas que os querem como pets, então é meu, me pertence, o que na verdade é um ato contrário a amor. Em alguns casos, os maus tratos são mais discretos. É o caso de Calvin, que foi resgatado há 1 ano e meio. A nutrição dele era hambúrguer, era chocolate. E aí ele ficou ao ponto de também não conseguir andar. O quintal de André é praticamente um mini zoológico. Esses animais que eu tenho aqui, a maioria eu recebi de doação. As aves todas, né? Ou recebi de alguém que não aguentava mais, que não queria mais o bicho. Não adianta você ter o bicho se você não pode ter dar uma qualidade de vida adequada para ele. André trabalha com adestramento de animais de todos os tipos. E o adestramento, né, a gente também cuida da saúde mental do bicho. As aves eu ensino voar livre. Procuro melhorar a qualidade de vida dos bichos. Alguns animais André comprou. E isso só pode ser feito de criadouros legalizados. Procure saber antes de comprar, porque existem na internet muitas pessoas que enganam falando que o animal é legalizado, às vezes não é. A
pessoa que compra do tráfico, ele não é a mesma pessoa que compra de um criador legalizado. A pessoa que compra de um criador legalizado, ele tem poder aquisitivo para comprar animal de origem legal. Todo o resto vai acabar indo para o tráfico. Então, por exemplo, aqui no Brasil é proibida a importação de répteis, anfíbios e invertebrados. Mas existem muitos desses animais que são apreendidos todos os dias. Muitas vezes esses animais chegam até ser exportados. Foi o que aconteceu com um grupo de sapinhos garimpeiros da Amazônia. É uma espécie bem visada porque ela é muito visualmente atrativa. Os bichos foram apreendidos nos Estados Unidos em 2018. Quando encontraram esses animais, a Agência Regulatória de Fauna dos Estados Unidos, ciente de que esses animais não podiam estar fora do Brasil, bloqueou a saída desses animais. Somente 2 anos depois, o processo de repatriação dos sapinhos foi concluído. Desde então, eles vivem no zoológico de São Paulo. Tráfico de animais é caracterizado como crime ambiental. Então, em relação à legislação, a pena para capturar, caçar, vender animal silvestre é de R$500 a R$5.000. André faz um alerta para quem quer ter um bicho silvestre em casa. Que o engraçado do papagaio não é ele falar, o mais bonito dele não é ele falar, o mais bonito dele é ver ele voar, sabe? Ele vai ficar feliz. Se ele fala, oi, tudo bem, quer café para você, você vai ficar feliz, mas será que ele está tão feliz? Mas se ele voa numa árvore, destrói um galho, come uma amora, uma embaúba, e aí voa ali para você de volta, o que será que é melhor para ele? E nós terminamos essa edição do Rede TV News com a imagem da Torre Eiffel, o principal cartão postal de Paris, na França, que teve as luzes apagadas em homenagem às vítimas do terremoto no Marrocos. O número de mortos na tragédia já passa de 2.000. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até segunda-feira. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.